Boa noite, meus amigos. E eu fui desafiada a falar um pouquinho mais para vocês de como efetivamente funciona o sistema de holding. Eu quero falar que quando eu digo que nós levamos informação para as pessoas, é exatamente porque o que eu falo muitas vezes, até fazer sentido, leva tempo. Pois bem, para fazer o sistema de holding, nós tiramos os bens que estão no CPF das pessoas e levamos para dentro de uma instituição. O que é a instituição? É uma empresa que não faz nada. Então, nós pegamos os bens que estão no CPF da pessoa e colocamos dentro de um CNPJ. Institucionalizamos o patrimônio. Por quê? Porque quando a gente faz a doação das cotas, nós trabalhamos com os impostos sobre a doação das cotas. E nós trabalhamos com isso porque a economia tributária ela é muito grande, uma vez que nós trabalhamos os impostos em cima de cotas do capital entre aqueles que serão os herdeiros do patrimônio. Veja, quando a gente fala em herdeiros, a gente tem que ter muito cuidado, porque para que alguém herde alguma coisa, tem que ter havido o óbito. E no sistema de holding, aquilo que eu costumo falar, todo o planejamento é feito em cima de vida. O patriarca e a matriarca, eles dizem qual é a vontade deles, como que eles querem que os bens sejam administrados quando eles não estiverem mais aqui. Por isso também a gente diz que a gente herdou a cultura portuguesa, mas não herdou a lei. Porque lá os portugueses não pagam impostos sobre bens de herança. E quando a gente propõe fazer a institucionalização do patrimônio, nós tratamos de pagar os impostos sobre as cotas de capital desta empresa. E é esse o custo. Ao passo que, se esse processo não for feito e houver o óbito e os bens estão no CPF, eu brinco que quem não tem vida eterna não pode ter bens no CPF. Por quê? Porque o CPF ele tem uma vida finita. Então, quando acontece o óbito, se os bens estão no CPF, precisa abrir inventário. Precisa fazer o processo de inventário. E, gente, para que as custas do inventário sejam pagas, os impostos sejam pagos, lá os bens são avaliados a valor de mercado. O Estado avalia a valor de mercado. Então, por isso que é interessante fazer a institucionalização do patrimônio, fazer o sistema por completo. As cotas são doadas para os amores, os herdeiros desses patriarcas, gerando o que eu falei no início, uma economia tributária muito grande. Sem falar, gente, que se resolve conflitos, porque tudo é discutido em vida. As famílias sentam para conversar, as dúvidas são dirimidas. E a gente tem a maior garantia, que é evitar que um prédio estrague, se apodreça, se enche de árvores. Quando eu estou em Pelotas, lá a cidade é muito úmida, é muito comum ver as árvores dentro dos prédios. Os herdeiros não se acertam para deixar aquele patrimônio cuidado, protegido. E muitas vezes eles são abandonados. O poder público até toma alguns, porque
porque não foram pagas as contas de IPTU, não é verdade? Então, é interessante fazer o planejamento exatamente porque a gente precisa dirimir esses conflitos na constância da vida, se conversa sobre o que os patriarcas querem, sobre aquele patrimônio que eles construíram com o suor do seu rosto, viajando menos, passeando menos, trabalhando muito mais do que eles necessitariam para sobreviver. Então, por isso, eu aconselho, super indico e estou especialista para fazer o planejamento do patrimônio. Quer saber mais sobre isso? Siga-me nas redes sociais. Um forte abraço, muito obrigada.